Conta-se que certo dia auxiliava o bispo e durante a missa deixou cair um galheteiro de vidro. Passou um susto danado e teve uma grande vergonha. Para sua surpresa, no final da missa, o bispo apenas lhe perguntou onde estudaria e que vocação iria seguir. O bispo, sem esperar uma resposta, lhe disse: diga para sua mãe que você estudará mais tarde em Louvaina, na Bélgica, e um dia será exatamente como eu. O menino, surpreso com as palavras do bispo, prosseguiu sua vida de coroinha e de estudante. Anos depois, optou pela vida sacerdotal. Sua dedicação e fidelidade ao caminho que escolheu fariam dele um sacerdote admirado e respeitado. Dedicou-se profundamente nesta vocação e preparação. No dia de sua ordenação, Fulton Sheen tomou uma decisão para toda a sua vida: não mais pertencer a si mesmo, mas ser todo do Senhor. Para colocar em prática esta opção, mais tarde escreveu o livro O Sacerdote Não Se Pertence. O sacerdote não se pertence. Fulton Sheen foi um grande homem, teólogo, padre e bispo. Compreendeu e experimentou o sentido pleno do sacerdócio. Era muito inteligente, estudioso, dedicado e atraía muitas pessoas com suas pregações. Tornou-se muito conhecido por suas pregações e inúmeros escritos, 73 livros, e especialmente pelo seu trabalho na televisão e rádio naquele tempo. Foi considerado o maior comunicador do século XX. Trabalhava incansavelmente e mesmo assim cumpria com suas promessas e dedicava tempo para o encontro pessoal e profundo com o verdadeiro sacerdote Jesus Cristo. Ensinava que o verdadeiro sacerdote oferta sua vida em ação, em cada ação, e entrega-se livremente por amor. Buscava cada dia ser melhor, não para si, mas para os outros. Mais tarde foi nomeado bispo auxiliar de Nova York em 1951. E em 1966 se tornou bispo de Rochester. E antes de renunciar, o Papa, hoje São Paulo VI, o nomeou arcebispo no país de Gales. Aos 84 anos, Fulton Sheen foi encontrado morto diante do Santíssimo Sacramento. Consumiu-se como vítima até o último momento de sua vida. O processo de sua beatificação foi iniciado em 2002, como um grande servo de Deus. Finalizamos com uma de suas frases: não podemos gostar de todo mundo, mas podemos amar todo mundo. Vou repetir: não podemos gostar de todo mundo, mas podemos amar todo mundo. Estimados ouvintes, obrigado pela sintonia e fiquem todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Rádio Medianeira, a palavra do pastor, com o arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Hubert. Obrigada, Dom Hélio, pelas suas palavras. Muito, muito obrigada. Queremos agora, já estamos com o Michael ao vivo aqui. Vamos colocar ele então para falar para nós. Boa noite, Sirlei. Boa noite, Michael. Padre Everton. Boa noite, Carlão.
Que alegria poder estar chegando mais uma vez até vocês, o nosso programa Encontros de Fé. Hoje não estou no estúdio, estou em casa, na minha família em Nova Palma, aproveitando alguns dias de férias, mas com certeza o programa está sendo uma bênção, né? Com a condução da Cirlei, que já está bastante experiente na rádio, também o Padre Everton, que nos abrilhanta também com a sua presença hoje, com seu testemunho de fé, seu testemunho, ele que passou pelo Covid, né? E que se recuperou, e certamente vai ser uma noite muito abençoada para todos nós. Desejo a todos vocês um abençoado programa e estarei aqui em Nova Palma na sintonia acompanhando. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Amém, obrigada, Maicon, que bom, fica aí conosco, né, rezando por nós, intercedendo. Vamos colocar de novo, acho que agora na página do Face já está ao vivo. Então nós temos 4 prêmios esta noite, tá? Que você pode mandar ou ligar, ou mandar um áudio, ou mandar pelo Facebook, ou mandar pelo WhatsApp. Para concorrer, você precisa mandar um testemunho de fé, daquilo que Deus fez na tua vida em algum momento, daquilo que Deus fez porque alguém rezou por ti, de alguma graça que tu sabe de alguém, um milagre, alguma coisa. Pode ser coisa simples, porque Deus age todo instante na nossa vida. Mas mande para nós e você vai estar concorrendo a 4 prêmios. Sortearemos 4 prêmios nessa noite. Um adesivo de geladeira, cada comunidade uma nova vocação, da Arquidiocese de Santa Maria. Um livro devocionário de São Miguel, para que nós possamos nos preparar para a Quaresma de São Miguel, que vai começar dia 15 de agosto, iniciaremos, né? Então aqui tem o livro devocionário de São Miguel, um livro do Márcio Mendes, 30 minutos para mudar o seu dia, e uma mochila infantil feminina, para menina, ok? Então mande para nós aqui o seu testemunho, vamos interagindo conosco e no final o Padre Everton vai sortear para nós. Agora nós vamos chamar o intervalo com a música Alegria da Minha Juventude, com a Toca de Assis.
Nova Medianeira FM 102.7, a gigante do rádio. Histórias de devoções a Nossa Senhora Medianeira. Com a graça alcançada de melhoras da filha que nasceu prematura de 7 meses e ficou apenas 2 dias no hospital, Cidiano fez a promessa de trazer sua filha de anjinho se tudo terminasse bem. Durante a gravidez, a esposa teve início de pré-eclâmpsia, mas mãe e bebê ficaram bem. Com a graça alcançada, Cidiano e a esposa caminharam com a filha no colo junto à santa. Participe da campanha dos devotos da Padroeira do Rio Grande do Sul. Informações 3025 8752. Ação evangelizadora. Cada comunidade uma nova vocação. Pedi ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. Cada comunidade uma nova vocação. Jornal O Santuário. Acompanhe as notícias das paróquias e comunidades. Fique por dentro dos eventos da Arquidiocese. Assine O Santuário. Artigos e reflexões, agendas de encontros e as programações das igrejas e movimentos pastorais. Leitura dinâmica com informações para toda a família. Saiba mais no 3025-8752 ou na secretaria da sua paróquia. Jornal O Santuário, um instrumento de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria. Nossa rádio, sua rádio, 61 anos. Medianeira FM. Medianeira FM. A gigante do rádio. Retornamos então, quero acolher a todos que estão na nossa live, que estão assistindo, a Joelma Piazentin de Silveira, Elisiane Muraro, Maria Antônia Tura, Juliano Venturini, oi Juliano, seminarista da Arquidiocese, Ângela Pereira. Vão compartilhando, quem está assistindo a live pelo Facebook, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas por essa oração, por este momento que nós vamos falar sobre fé, sobre testemunho, e mande o seu testemunho. Nós temos 4 prêmios hoje. Mande um testemunho de fé, alguma coisa que Deus fez na tua vida. Mande aqui pra gente, ou ligue, ou mande um áudio contando, para que nós possamos fazer o sorteio no final, ok? A Rosélia, a Eva Terezinha Fernandes, Vera Regina, Medianeira de Fátima, Érico Piscin, Elisiane Murar, o Maicon está nos assistindo, meu filho Tiago, Leonilda, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Nós queremos acolhê-los e vão mandando para nós então o nosso testemunho. Neste momento nós queremos então falar com o Padre Everton. Padre, nós queremos neste momento que o senhor dê o seu testemunho vocacional. Como que foi que Deus lhe chamou para o sacerdócio? Quando que o senhor sentiu isso? Como que foi esse caminho? Então, o meu testemunho vocacional, eu acredito que primeiramente não teve nenhum momento tão marcante ou uma coisa tão especial, mas foi uma coisa, né? Foi um chamado que foi se desenvolvendo ao longo da minha vida e ao longo das minhas escolhas. Desde muito pequeno, desde muito cedo, mesmo sem saber, eu tinha essa grande inclinação às coisas da fé, às coisas da igreja, mesmo sem saber, até mesmo não ter uma prática muitas vezes na vida da igreja, na participação na paróquia, na comunidade, mas me chamava muito a atenção essas coisas da igreja, essas coisas da fé, me chamava muito a atenção os símbolos religiosos, as imagens dos santos, até mesmo na televisão, sempre me chamava muito a atenção essas coisas relacionadas à fé. E então, desde muito cedo, então, essas coisas foram marcando a minha vida, e acredito que desde cedo, né, como nos diz, né, a palavra de Deus, desde o ventre materno, Deus já nos havia escolhido, e nós fomos então, né, gerados com esta vocação. E acredito que isso é uma grande verdade.
mesmo nós não tendo conhecimento disso tudo, nós já estávamos, né, escolhidos. Bastava que nós dessemos o nosso sim, que nós aceitássemos esse convite de nosso Senhor para dar a nossa vida também, dar o nosso sim à vocação que Ele estabeleceu para nós. Então, desde pequeno, eu tinha essa inclinação e buscava ver, buscava assistir, buscava conhecer essas questões da fé. E eu assim, comecei de fato a pensar em vocação quando eu comecei a fazer a catequese da primeira comunhão. Que então, na minha rua ali, vários colegas, né, da escola começaram a fazer a primeira comunhão. E eu fui convidado também, vamos fazer a catequese para fazer a primeira comunhão. E eu também não conhecia, né? A minha família também, nós não participávamos da comunidade. Então, vamos fazer então, que é bom, né? É bom fazer a catequese, porque para fazer a primeira comunhão, e como os colegas também iam fazer a catequese, eu comecei a fazer a catequese. Então, com a catequese, eu tive essa proximidade de fato, com a igreja, né? Comecei a ver, né? Aprender as orações, os mandamentos, conhecer de fato aquilo que era da catequese e também aquilo que era da comunidade, da igreja, e fui conhecendo, né, os elementos básicos da fé, aquilo que era o básico da igreja na catequese. E na época nós tínhamos uma irmã que coordenava a catequese na comunidade, lá na minha capela Nossa Senhora do Trabalho, que é a minha capela de origem, né, da paróquia do Perpétuo Socorro. Lá havia uma irmã que ocasionalmente está lá novamente, a irmã Ilse, e ela exigia, né, a catequese era no sábado à tarde, mas ela exigia, né, pedia, né, que nós participássemos da celebração da missa, que era no domingo de manhã. Então era uma das exigências da catequese participar da missa, que está muito correto, está muito certo, né? Não adianta nós nos prepararmos para um sacramento da primeira Eucaristia se nós não vamos querer participar da missa, que é a Eucaristia, que é o encontro com o Senhor. Então ela exigia que nós participássemos da missa. Então, prontamente, domingo de manhã, eu, né, ainda criança, né, tinha aquela dificuldade de acordar cedo, aquela preguiça de acordar cedo, mas fazia sempre um esforço de ir à missa, de ir à celebração na comunidade. E então, indo na missa, né, ouvindo os cantos e principalmente vendo a liturgia, né? Os elementos que constituíam toda a celebração, os paramentos do padre, as velas do altar, o cálice, a hóstia, tudo isso assim foi me despertando um interesse muito grande e aquilo me chamava muito a atenção, né? Me dava uma certa inquietude. E eu via a beleza, né? Nossa, que coisa bonita, que mistério que contém essas coisas, e isso foi assim me despertando para essa inclinação a fé, foi a vocação ao sacerdócio. Até que uma vez na missa, acredito que era o mês de agosto, mês vocacional, e o padre então falou na homilia, né? Por que você, jovem, não ser padre também? E isso me tocou muito fundo. Eu já estava quase terminando o ensino fundamental e isso me tocou muito profundamente, né? Por que também eu não ser padre? Por que eu também, né, não assumir essa vocação? Por que não? Né? Essa é a questão, né? Por que não eu? Né, de tantas as vocações, de tantas opções, né, de trabalho, de tantas outras coisas que nós podemos escolher para o nosso futuro, por que não ser padre? Por que também não me doar ao serviço de Deus, ao serviço da igreja? E então, até no começo eu comentei com a minha mãe, comentei com o meu pai, assim, eu quero ir para o seminário, quero ser padre. E eles não entenderam assim de princípio o que era isso, né? Também nem conheciam, que era uma novidade, o que era ser padre, o que era ir pro seminário, e era uma coisa também totalmente inusitada ir pro seminário, né? Não conheciam, e eu também não conhecia muita coisa, mas e eles, tudo bem, é a tua escolha, né? Mas assim no princípio acharam que era uma coisa que iria passar, que não seria se concretizar, seria tipo, quase ele está fazendo catequese, está indo à missa, está gostando, mas é uma coisa que vai passar, né? Com o tempo ele vai amadurecendo e vai tomar outros rumos. E então eu peguei na época e falei com o pároco, que era lá da paróquia, que era o padre Rubem Natal Dotto, né? O reitor do Santuário Basílica, e falei com ele, olha padre, eu quero ser padre. E ele então assim no começo, né? Que era um rapaz da comunidade, sim, ele falou, muito bem, então entre em contato com a equipe de animação vocacional e vai sendo acompanhado.
mas uma coisa assim, às vezes muito sem muita profundidade, porque era um princípio, né, um começo. Então eu entrei em contato com a animação vocacional da época, fiz algumas escolas vocacionais que existiam naquela época, era o processo, recebi também a visita do animador vocacional e então se concretizou então, né, esse chamado de Deus. Eu disse, não, eu quero ser padre de fato, quero ir para o seminário. Então, quando eu concluí o ensino fundamental, eu fui então para o Seminário São José, no ano de 2005, dia 16 de março de 16 de fevereiro de 2005, eu fui para o Seminário Menor São José. Ainda, né, existia o Seminário Menor, e fui para lá, e lá então estudei o ensino médio, fiz os 3 anos do ensino médio lá no Seminário Menor São José. E lá, claro, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. É diferente uma realidade de comunidade, de igreja, com uma formação e com uma vida dentro do seminário. O seminário é de fato esse lugar que tu tem que se formar. Então tu tem que estar bastante disponível para ir aprendendo, né, a ser padre, e estar muito disponível, né? O seminário é esta sementeira no qual as sementes irão ser cuidadas para no futuro, né, florescerem, darem frutos, né, virarem árvores. Então no seminário fui amadurecendo, fui me aprofundando, fui discernindo. E depois, então, dos 3 anos, fui para o Seminário Maior São João Maria Vianney, nosso seminário maior aqui diocesano, né? Onde nós temos os nossos colegas que nos acompanham, que estudam lá ainda. E estando lá então, eu fiz 2 anos da filosofia. E num processo formativo, eu tive muitas dúvidas, né? O que faz parte da nossa caminhada vocacional. Quando a gente entra para o seminário, às vezes a gente acha, não vai entrar pro seminário, vai sair padre. Não é assim. O seminário é um processo de discernimento em que você vai amadurecendo, e também é um processo de muita dor, de muito sofrimento, que você tem que abrir mão de muitas coisas e que você tem que se formar. Isso é fato. Você tem que se abrir aquilo que você tem que, muitas vezes, se desapegar das suas pequenas coisas, né? Da sua própria vida, e ir se abrindo a essa formação. Então, depois de 2 anos da filosofia, eu tive algumas dúvidas. Talvez não uma dúvida vocacional, mas uma dúvida se eu estava no lugar certo. E então eu decidi dar um tempo, sair do seminário e pensar um pouco o que se prosseguia na formação ou se tomava outro caminho. Então, depois de 2 anos da filosofia, eu decidi dar um tempo. Então eu saí do seminário e nesse tempo fiquei alguns anos fora, e também tive uma experiência vocacional em outro seminário na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. E depois, estando lá nesse seminário, vendo as realidades pastorais, todas também as necessidades, né? Decidi, não, o meu lugar de fato é Santa Maria, é a nossa arquidiocese, é a vida diocesana. Então retornei e entrei então em contato com o nosso arcebispo, né, Dom Hélio, e me coloquei novamente à disposição para ele, né? Olha, Dom Hélio, estou aqui e pretendo retornar ao seminário. O senhor me conhece, né? E nutria sempre uma proximidade com alguns padres, com o nosso arcebispo, e disse, retornei e estou aí para aquilo que o senhor decidir. E também sempre fui acompanhado pelo padre Dotto, né, que era o meu pároco, e sempre assim nutri bastante estima por ele, porque foi ele que me enviou para o seminário, e sempre mantive esse contato, essa proximidade com ele. Então, o Dom Hélio pediu então que eu terminasse a filosofia. Então eu terminei a filosofia, então fui admitido novamente ao seminário para fazer a teologia. Então retornei ao seminário maior para iniciar o curso da teologia. Então lá ingressei na teologia e fui fazendo a faculdade da teologia, né? Os 4 anos da teologia, e depois então dos 3 anos que nós realizamos a teologia, nós aqui na diocese temos o costume de fazer o estágio pastoral. Então nós paramos a faculdade e vamos para um ano que é o ano do estágio pastoral. Então, quando eu concluí o 3º ano, Dom Hélio e o Conselho dos Presbíteros, né, a equipe formativa, decidiram que então eu ia fazer o meu estágio pastoral lá na nossa diocese irmã, no estado de Roraima. Então, fui encaminhado lá para a diocese de Roraima, onde eu permaneci 1 ano. Fiquei 1 ano todo lá ajudando nas diversas necessidades pastorais, numa comunidade, numa paróquia, né, que lá eles chamam uma área missionária, cidade do Cantá, bastante pobre, bastante assim, com bastante dificuldades, né, com bastante desafios pastorais,
né, tanto de distâncias, de locomoção, da pobreza do povo, também da falta de fé, né, que hoje em dia é uma grande crise que nós vivemos, das pessoas que não conhecem mais a vivência da igreja. Mas eu fui para lá de coração aberto, coração disponível, aquilo que também eles me pediram lá, e fiquei esse ano então fazendo o meu estágio pastoral lá na Diocese de Roraima. Depois de um ano então voltei para concluir a teologia. Num último ano, em maio, dia 31 de maio, eu fui ordenado diácono. Então, fui ordenado diácono no Santuário Basílica de Nossa Senhora Medianeira, recebi a ordenação diaconal e depois então continuei para terminar a teologia, e nisso então eu fui nomeado para auxiliar enquanto diácono na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Silveira Martins, juntamente com o padre Rodrigo, que é nosso conhecido aqui também, já participou do nosso programa, né? Já. E ele então foi ficar lá um ano, então, esse tempo de diácono, necessário também para que eu concluísse a monografia da teologia e também o meu tempo diaconal. Então fui residir na paróquia de Silveira Martins, aonde eu fiquei 1 ano e 6 meses, ou mais de 6 meses lá, né, residindo para concluir a monografia, concluir esse tempo diaconal, e também então fui decidido então que eu seria ordenado padre, né, da igreja no dia 12 de outubro do ano passado, então do ano 2020. Claro que nesse tempo iniciou a pandemia e todos os nossos planos, muitas vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, né, que nós pensávamos, desejávamos, tiveram que ser repensados e adaptados a essa nova realidade que nós estávamos vivendo, né, da pandemia. Então, mas graças a Deus, também com o consentimento do nosso arcebispo, a ordenação foi marcada para o dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira do Brasil. Então, no ano passado, dia 12 de outubro, então eu recebi a ordenação sacerdotal. E então, recebi a ordenação sacerdotal e de imediato, então, me foi pedido que logo depois das primeiras missas que eu celebrasse, ele tivesse um tempo, né, para me acostumar lá na paróquia também, rezar as primeiras missas também, que eu fosse então, o Dom Hélio pediu, me consultou se eu aceitava, né, mas é claro que a gente aceita, né, quando o bispo pede, a gente aceita, né, nosso voto de obediência, né, de assentimento à vontade do nosso superior. Então Dom Hélio me consultou se eu poderia ser o administrador lá da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, no município de Quevedos. Né, o padre Newton Guedes, estava necessitando de um tratamento de saúde, estava com a saúde bastante debilitada, então de imediato eles necessitavam de um padre que fosse lá atender, né? Então Dom Hélio pediu se eu podia lá atender essa paróquia, era no município de Quevedos e Jari, né, os nossos municípios, então uma paróquia que atende esses 2 municípios. E eu, claro, disse a Dom Hélio, aceito aquilo que o senhor desejar, né, que for da vontade também do Conselho dos Presbíteros. E então, logo depois, então, no dia 1º de novembro, eu assumi então essa paróquia lá no município de Quevedos, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, e estou então até o presente momento como administrador paroquial lá, tentando, né, ajudar o nosso povo, né, dando aquilo que eu posso dar do meu serviço, principalmente ministrando os sacramentos, celebrando as missas e atendendo as nossas comunidades, a nossa paróquia lá. Então também já aproveito para mandar um grande abraço a todos eles que estão acompanhando este momento, estão acompanhando este nosso programa, dizendo que o padre sente bastante saudades, né? Depois agora um segundo testemunho, né, que vai vir ao longo do programa. Isso. Né? Eu conto a segunda parte da minha caminhada, da minha história também, que nos últimos percalços desses tempos, né? Mas agora, como é o testemunho vocacional, então estou lá como administrador paroquial, né? Externo meu abraço, e eu acredito que foi isso, né? Desde o começo, desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu e quis contar comigo, né? Embora não é mérito nosso, nós não somos nada, né? Deus que quer contar com a nossa fragilidade humana para que os nossos braços cheguem, né, aonde for necessário. Então, nesse momento, Deus pede que eu trabalhe, que eu atenda lá a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Quevedos e Jari. Então, estou lá fazendo, né, tentando, né, dentro das minhas fragilidades, daquilo que nós conseguimos fazer, levar a palavra de Deus, levar os sacramentos e fazer a igreja de Deus ser mais conhecida e mais amada. Amém, que bonito, padre. E uma coisa que ficou muito no meu coração foi que o senhor falou que 2 coisas, na verdade. Primeira coisa, o senhor estava na missa e o padre falou: por que não ser sacerdote? O padre Clécio, quando veio também aqui, ele disse que um padre, um sacerdote, um seminarista, que perguntou para ele:
Você não quer ser sacerdote? Então, assim, o convite de Deus, através dos sacerdotes, do seminarista, através das pessoas da igreja. Então, primeira coisa, Deus sempre vai convidar você, que está tentando, né, padre? Que está em casa, está nos ouvindo, Deus vai te convidar, jovem, para ser sacerdote, para ser religioso, para ser religiosa. Deus vai te fazer o convite. Fique atento que Ele pode fazer o convite para ti, se for aquilo que é da vontade dele. E a segunda coisa que eu senti muito no meu coração que o senhor falou, que não é fácil. E não significa que o senhor indo para o seminário vai ser um sacerdote, mas o senhor vai discernir. Então, assim, quem está em dúvida tem que ir lá ver, né, padre? Tem que ir para sentir como é que funciona. Será que é isso mesmo que Deus quer de mim, né, padre? Precisa dar esse sim. Esse sim é o que nós precisamos dar para Deus. Exatamente, Cirlei. Muitas vezes, né, nós esperamos sinais extraordinários. Exatamente. Sinais extraordinários, né? Como se vai descer um anjo do céu e vai dizer: você tem que ser padre, você tem que ser religioso ou religiosa. Não é assim. Deus vai nos falando pelos pequenos sinais. Os pequenos sinais que Deus vai nos dando e vai colocando na nossa vida. Às vezes é um sacerdote que dá uma palavra e nos convida, por que não ser padre, como foi no meu caso, como foi no seminarista, no caso do padre Clécio, e tantos outros, que foram motivados pelos seus párocos, pelas pessoas da igreja. Ou às vezes são sinais que Deus vai colocando na nossa vida. Exato. Pequenas coisas. Às vezes é uma pregação, às vezes é um próprio sinal que Deus vai nos dando. É uma imagem, religiosa que nos chama a atenção. Às vezes é uma atitude de caridade, entrar em contato com uma realidade, às vezes de necessidade, de dor, de pobreza. Às vezes são essas coisas que mexem com o nosso interior, que mexem conosco, mexem com a nossa vida e que nos fazem ver que as coisas não circulam muitas vezes somente na nossa vontade, mas que existe um mundo muito mais amplo do que aquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos fazendo, que nós devemos estar abertos para algo mais. Então é necessário a gente estar sempre com o coração disponível para os sinais de Deus. Para escutar Deus que fala de todas as formas. Por isso que é necessário às vezes o silêncio, Exato. O silêncio, a oração, parar, Parar às vezes. Eu tenho dúvida, Muitas vezes, até comigo, às vezes jovens ou até pessoas já mais de idade perguntam: padre, eu tenho dúvidas, padre, eu tenho anseios, padre, eu sou inquieto, mas eu não sei, eu tenho medo. Eu falei: você já rezou? Você já parou para pensar, já fez silêncio, já foi na igreja, já foi no sacrário, já ficou em silêncio, já conversou com Deus, já fez uma análise de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, dos sinais que Deus coloca para ver se de fato é isso que você quer, é isso que Deus quer de você. E a pessoa não, eu tô nas minhas atividades, tô no meu trabalho, tô com a música, tô com diversas coisas, mas nunca parou. Deus não fala no barulho, Nós temos aquela passagem do profeta Elias, Passou o vento, passou o temporal, passou o granizo, passou o fogo. Depois, quando tudo silenciou, aí sim Deus ouviu a voz de Deus. Então, no silêncio, no silêncio da sua casa e também no silêncio do seu coração é que Deus vai falar. Então, silencie, se coloque na presença de Deus e peça que Deus fale com você e ouça. A princípio de tudo, ouça aquilo que Deus tem para te falar. Talvez não com uma voz humana, mas pelos sinais que Deus vai colocar na sua vida. E sentindo, padre, no coração. Sentindo, claro, com certeza. E outra coisa muito importante é que os pais, quem tem filhos, netos, leve seu filho para a igreja. Leve o seu filho lá, ele vai se encantar, porque Deus nos encanta. Leve jovem, não espere ele crescer muito. Leve cedo, leve bebê já, vai levando e vai fazer a catequese. Hoje em dia precisamos retomar isso, padre? Eu quero ler um testemunho. Eu conheço a menina que mandou, é uma jovem muito querida que eu conheço há bastante tempo, a Manuela Pereira. Ela diz assim: boa noite, segue o testemunho. Foi muito difícil ter que me despedir. Voltei para casa e estou em casa contando os dias para voltar. Deus sempre tem planos. Eu pensei que ia ser um final de semana, que ia sentir muita saudade de Santa Maria, mas não que voltaria diferente. Sim, eu voltei outra pessoa. Bom, não teve um momento em especial, foi a cada minuto. Não tem uma oração especial, não estava em um retiro,
Não tem palavras especiais, foi simples, mas foi Deus. Lá nos dias 19, 20 e 21, que meu desejo de ser santa voltou a ser prioridade. Foi lá naquela cidade que há 6 anos eu recebi o Espírito Santo, só que nesses 6 anos o fogo foi apagando. E 6 anos depois, de um jeito talvez bem mais simples, eu me apaixonei por Jesus de novo. Eu realmente voltei outra pessoa, com vontade de ser santa. Aquelas pessoas com quem passei o final me ensinaram de forma mais simples possível como Deus é lindo, como ser católico é belo. Foi nas conversas, nas trocas de conversas, nas histórias partilhadas, nas atitudes mais simples. Só um minuto que eu me perdi. Nas atitudes mais simples, de fazer a vontade de Deus, que eu me decidi ser outra pessoa. Eu precisava desses dias. Eu aprendi como nunca na minha vida que viver a fé nas coisas simples muda as pessoas e pode mudar a vida de alguém. Tanto é que mudou a minha. Eu não queria voltar a alguém diferente. Eu nem tinha pensado nisso. Mas de uns meses para cá, senti a necessidade de sentir o amor de Deus de novo. Foi Deus e seus planos inimagináveis. Deus é muito perfeito em tudo. Eu quero ser santa. Com a graça de Deus eu senti meu coração arder de novo, de um jeito simples, mas verdadeiro. A segunda parte é o fato de Deus ter me dito que ela é o meu lugar, Como eu disse, foi simples, foi do nada, mas foi Deus. Eu não pensava em voltar, mas não pensava mesmo. A ideia era ir para Pelotas, mas Deus tem outros planos. Ainda é muita coisa para mim assimilar e entender. E a cada dia eu vou entendendo mais a vontade de Deus. Logo, com a graça de Deus, vamos estar em Santa Maria, podendo viver a fé com as pessoas que tanto amamos. Logo, Deus nos apresenta a pessoa que vai trocar com a Anja. E daí, quando o dia da mudança chegar, eu vou poder testemunhar as maravilhas de Deus na minha vida. A Manuela, ela morava aqui, ela teve que se mudar com a mãe, com a família, para Gravataí, e ela tem muita saudade daqui. Então, ela diz que Deus tocou nela num final de semana que ela voltou para cá, penso que foi isso, pelo que eu entendi, e que Deus colocou no coração dela de novo o desejo de ser santa. Mande o seu testemunho e concorra aos prêmios. A Manuela já mandou o dela. Vamos agora para o nosso intervalo e agora sim ouvindo a música Alegria da Minha Juventude, da Toque de Assis. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois neste amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com
nesse amor quero permanecer. Teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois neste amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer. 102.7 FM, a Rádio Católica da Arquidiocese de Santa Maria, a serviço da evangelização em toda a região. A Dermapele, farmácia de manipulação, trabalha há mais de 24 anos com produtos de alta tecnologia. Prezamos por resultados que garantem saúde, beleza, bem-estar e produtividade para você. Visite uma de nossas lojas, na Acampamento, número 192, e no Calçadão, número 1220. Fone 3025-3725 ou WhatsApp 996838468. Chegou o inverno, a estação mais fria do ano, trazendo com ela o momento certo para curtir o lar e degustar daquele café quente e tão acolhedor. O inverno é a estação dos narizes gelados e dos abraços demorados. Que nessa estação você possa degustar mais do que chás e chocolates quentes, mas também a vida, que continua bela até nas temperaturas mais baixas. Que a estação inverno seja muito bem recepcionada por nós e traga momentos perfeitos. Uma mensagem da 102.7 Medianeira FM. Jornal O Santuário. Acompanhe as notícias das paróquias e comunidades. Fique por dentro dos eventos da Arquidiocese. Assine O Santuário. Artigos e reflexões, agendas de encontros e as programações das igrejas e movimentos pastorais. Leitura dinâmica com informações para toda a família. Saiba mais no 3025-8752 ou na secretaria da sua paróquia. Jornal O Santuário, um instrumento de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria. Nova Medianeira FM, a primeira do coração. 102.7. Então, meus irmãos, seguindo no nosso Encontros de Fé, vamos. Eu peço que vocês mandem o seu pedido de oração, que daqui um pouquinho nós vamos fazer a dezena do terço. Já coloque a sua intenção, mande o seu testemunho. Vocês viram que testemunho lindo da Manuela. Ela é jovem, 14, 15 anos ela tem, a Manu. Então mande o seu testemunho, bem simples como ela mandou, de quando Deus tocou no teu coração. Agora são 20h57. No programa Encontros de Fé,
Meditação do Evangelho. A palavra do Senhor para a vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. E eu vou pedir que o Padre Everton, então, faça a partilha da palavra nesta noite para nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham neste nosso programa, também os nossos internautas, neste final de semana, então, nos é proposto este Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13, no qual nos marca muito o envio. Jesus que envia os seus discípulos 2 a 2. Nosso Senhor escolhe, como foi num evangelho há poucos dias, escolheu os 12. E agora, neste evangelho de São Marcos, Jesus envia esses discípulos 2 a 2. Não somente envia, como mandando eles sem rumo, sem direção, mas Jesus lhes dá o poder, nos diz o Evangelho. Jesus envia e dá o poder sobre eles, para que eles expulsem os espíritos impuros. E Jesus também, dando este mandato deles expulsarem os espíritos impuros, os espíritos imundos, ou seja, os demônios, todos aqueles que nos querem dividir, que querem nos apartar do caminho da salvação e também nos afastar de nosso Senhor. Jesus também dá várias recomendações a esses discípulos. Primeiro, Jesus manda que eles não levem nada pelo caminho. É claro que nós temos que ver que Jesus não quer que aquele que é missionário, nem que os discípulos passem necessidades, passem trabalhos não tendo nem o seu sustento, não tendo o que vestir. Mas nós temos que ver além deste mandato de Jesus, que é o que? Nós não nos preocuparmos com as coisas deste mundo que passam. E muitas vezes, quando nós recebemos o chamado de Jesus e Jesus nos envia para alguma missão, nós nos prendemos tanto às coisas passageiras, até mesmo às coisas materiais deste mundo, e nós não realizamos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então, quando Jesus manda não levarem nada pelo caminho, ou seja, não se preocupar com as coisas passageiras, não se preocupar e também não carregar junto muitas vezes aquilo que pode atrapalhar a nossa missão, pode atrapalhar de nós darmos o nosso sim verdadeiro e o nosso sim sincero a nosso Senhor. Quantos muitas vezes dão sim ao Senhor, mas carregam uma carga muito pesada, às vezes de dor, de ressentimento, de mágoas, muitas vezes até coisas assim que atrapalham a sua missão. Então o Senhor diz: vão, preguem, mas não levem nada. O quê? O nosso coração esteja vazio. As nossas costas não haja nenhum fardo, não haja nenhum peso para carregarmos neste caminho. Não levem nada a não ser um cajado. O cajado que é símbolo o quê? O símbolo do poder, o símbolo que o Senhor confia aos seus discípulos. Jesus dá esse poder, dá o mandato e dá, levem o cajado, porque eu vos confio essa autoridade de pregar, de expulsar os demônios, de curar os doentes. Jesus dá a todo batizado
a todo aquele que professa a fé em nosso Senhor, que se nutre dos santos sacramentos, que vive uma fé verdadeiramente autêntica e católica, Deus dá esse cajado da autoridade para que nós tenhamos esta verdadeira autoridade sobre esses espíritos e que nós também testemunhemos com a nossa vida e com a nossa fé. E Jesus fala: não levem pão, não levem sacola, não levem dinheiro na cintura. Por quê? Porque o Senhor providencia. Muitas vezes nós temos medo de dar o nosso sim e de passar necessidade, de passar trabalho. Mas eu vou dar o meu sim ao Senhor, o que eu vou fazer? Muitas vezes eu não sei falar, eu não tenho palavras. Acredito que quando a Cirlei recebeu esse convite para estar aqui à frente, a primeira reação que nós temos é: mas eu não sei falar, eu não sou capaz. E muitas vezes o inimigo usa das nossas próprias incapacidades para que nós criemos obstáculos, que nós coloquemos empecilhos para não estar à disposição do Senhor. Assim também é com a nossa vocação. Quantos são os chamados? Quantos Deus convida para a vida sacerdotal, para a vida religiosa? Muitas vezes a vida leiga é comprometida na sua paróquia, mas nós não damos o nosso sim, porque nós temos medo das nossas incapacidades. Porque nós temos medo que nós não temos pão, que nós não vamos ter como levar a sacola, como nós não temos dinheiro. Não, o Senhor não olha para isso. O Senhor nos chama e quer que o nosso coração esteja aberto, disponível para dar o nosso sim, e o resto, o que nós precisarmos, o Senhor providencia, o Senhor dá um jeito, né? Basta-nos a graça de Deus e Ele vai providenciar, Ele vai dar um jeito e nós vamos conseguir. Não é à toa que o Senhor nos chama e Ele providencia, Ele dá um jeito. De alguma forma as coisas vão surgindo e isso é certo, que Deus não deixa faltar nada àqueles que doam a sua vida ao Senhor. E Jesus também nos fala: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Isso é muito sério e isso acontece muito nos nossos dias. Quantos não querem ouvir a palavra de Deus? Quantos não querem aceitar o Senhor de fato nas suas vidas? Quantas vezes até mesmo nós que somos da igreja, participantes, nós às vezes nos ocupamos de tantas outras coisas e não nos ocupamos da palavra de Deus. E Jesus fala: se nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, nós temos um momento propício para ouvir a palavra de Deus e nós damos as costas, damos o nosso não, o que acontece? O próprio pó da terra vai ser testemunha contra a nossa negação. Então é muito sério, é uma advertência que o Senhor nos fala, né? Também nós devemos fazer um exame da nossa consciência, das nossas atitudes. Será que eu estou dando um tempo do meu dia para ouvir a palavra do Senhor? Será que eu estou dando uma abertura do meu dia, do meu tempo, até mesmo dos meus afazeres para ouvir a palavra do Senhor? Às vezes não precisa 1 hora, meia hora, às vezes minutos de recolhimento e de uma oração que às vezes não precisa ser o Pai Nosso, Ave Maria, não precisa ser uma leitura bíblica, mas um instante de silêncio, que nós nos entreguemos ao Senhor, nos coloquemos na presença do Senhor. Às vezes segundos, minutos que nós nos coloquemos na presença é o suficiente. Às vezes nós temos essa ideia de fazer grandes coisas, grandes orações, grandes meditações. Não. Que em nenhum momento o pó da terra seja testemunha contra a nossa negação à palavra do Senhor. E depois então o evangelista, São Marcos, termina o evangelho, dizendo que os 12 partiram. Os 12 foram fiéis a esse chamado do Senhor. Os 12 foram e pregaram que todos se convertessem. Quão importante é esta palavra nos nossos dias, a conversão. O que é a conversão? A conversão é uma mudança de vida, é uma mudança nas nossas opções,
É uma mudança daquilo que nós estamos acostumados, daquilo que nós estamos muitas vezes viciados. Mas não se converter, se transformar para uma coisa pior, mas se converter para o Senhor. Abrir a nossa vida, abrir as nossas escolhas também, que Deus tome parte nas nossas escolhas. E isso começa aí a nossa conversão. Do pouquinho ao maior, né? Do menor ao maior. Cada dia um passo a mais, nós vamos mudando de vida e vamos aceitando então a palavra do Senhor, vamos nos convertendo. E então o evangelista termina então confirmando aquilo que era o mandato de Jesus. Os 12 partiram, pregavam a conversão e em nome do Senhor expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo com o óleo. Então nós vemos, né? Jesus que chama, Jesus que envia os 12, Jesus que dá autoridade para eles pregarem, para eles expulsarem os demônios, para eles curarem os doentes. Jesus que ensina eles não se preocuparem com o que vai acontecer, não se preocuparem com o seu sustento, mas que partam em missão e eles obedecem a Deus, obedecem a Jesus, vão, pregam a conversão e o que acontece? Deus, nosso Senhor Jesus, não os desampara. A palavra de Deus realiza de fato aquilo que é a grande promessa. Eles expulsam os demônios, os espíritos impuros e conseguem inumerosas curas dos doentes, ungindo com o óleo. Aí está também um dos sacramentos, né? Uma fundamentação bíblica para a unção dos enfermos, que é a unção com óleo, né? No momento da doença. Então também é um fundamento bíblico para um dos nossos 7 sacramentos, a unção dos enfermos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, neste final de semana, neste evangelho, estar sempre abertos àquilo que o Senhor pede para nós. E quando o Senhor nos pede, nos chama e quer contar conosco, nós não tenhamos medo de dar o nosso sim, porque Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade. E Ele nos dando autoridade, Ele também nos diz: não vos preocupeis com aquilo que vocês têm que fazer, com aquilo que vocês têm que levar, com aquilo que vai nutrir, com aquilo que vai sustentar o trabalho de vocês ou a missão de vocês. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e Ele providencia tudo aquilo que é necessário. Então, caríssimo irmão, caríssima irmã, não tenha medo de dar o seu sim ao Senhor no seu trabalho, na sua família, aonde o Senhor lhe chamar. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil muitas vezes também dar o nosso testemunho de vida e de fé, mas não tenha medo. Deus é conosco, ninguém pode ser contra nós. Então, dê o seu testemunho, dê o seu sim ao Senhor e o resto Ele tudo irá providenciar para a nossa missão ser repleta, ser frutuosa, assim como foi a missão dos discípulos que realizaram muitas curas e expulsavam muitos demônios. Nós também teremos nosso testemunho e a nossa vida plenamente realizada junto aos nossos irmãos e irmãs. Amém, Padre, obrigada pela partilha maravilhosa, partilha. Muitas pessoas aqui na live estão se manifestando, agradecendo, dizendo que rezaram pelo Senhor. A sua irmã também falou que muito foi rezado, que é uma grande graça de Deus ter o Senhor restabelecida a sua saúde. Muitas pessoas, Padre, muitas, não dá para falar o nome de todos. O Michael, nosso querido Michael, diz: obrigada, Padre, pela bela reflexão, que possamos estar disponíveis ao chamado do Senhor. Muitas outras pessoas falando aqui e pedindo a sua bênção, Padre. Então, muito obrigada. Isso, amém. Muito obrigada mesmo pela sua partilha. Queremos agora fazer a dezena do terço. Você já colocou aqui o seu pedido. Nós queremos colocar algumas intenções. O Padre vai me ajudar. Eu vou puxar o terço, a dezena, e o Padre vai responder para nós. Vamos colocar pelas vocações essa dezena, né? Principalmente queremos colocar todas as pessoas que estão com Covid, que estão sofrendo, que estão acamadas, que estão com câncer, que estão com situações difíceis, pela conversão dos pecadores neste dia especial, para que eles adquiram a fé, que eles, escutando a voz do Senhor, voltem, converter, mudar, né? Mudar para o Senhor, mudar olhando para Deus.
Queremos também rezar pelo Padre Pablo, né, que está com Covid. Estamos rezando por ele, mas ele está bem, graças a Deus. Padre, o senhor quer colocar alguma intenção? Por todas as pessoas, né, que nos pedem que nós rezemos, que muitas vezes nós nem lembramos quem pediu ou qual foi a intenção que nos pediram, mas que no nosso coração nós sempre trazemos, né? É muito comum quando as pessoas vêm o padre, né? Padre, reza por mim, padre, me coloca nas suas orações. Então, coloco todos aqueles que pediram, né? As nossas orações, também todas as pessoas, né? Que nos acompanham, muitos que estão doentes, né? Os idosos que estão nas suas casas, né? Acamados, que muitas vezes não podem participar da igreja porque estão padecendo pela doença, ou que também não tem nem os familiares, né? Não se importam muitas vezes em levar essas pessoas à igreja, a uma celebração, né? São abandonados, desamparados pelas suas próprias famílias. Então as pessoas que nos acompanham pela rádio, né? Esse meio tão popular e que abrange, né? E chega a tantos lares, a tantas famílias, também as famílias que estão passando por crises, por dificuldades, os casamentos, os lares, também dificuldades financeiras, né? Que Deus, nosso Senhor, a medianeira de todas as graças, na dezena desse terço, cubram com o seu manto de proteção, o nosso Senhor derrame o seu sangue precioso e a Virgem Maria, então, interceda por todas as nossas intenções. A Terezinha Dibes Giuliani também pede pela saúde da Anair Trindade dos Santos, Anair Trindade Santos, que está lutando contra o Covid. Pela saúde, a Valéria Severo pede pela saúde física, mental e espiritual da sua família. E vamos começar então o nosso terço. Vai colocando aqui o seu pedido de oração e mande o seu testemunho para nós. Mande o seu testemunho. A Zaida Machado, pela saúde de todos os meus familiares, amigos e paroquianos Nossa Senhora dos Remédios. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Fátima Maria Santini pede por santas famílias, pelas vocações sacerdotais, pelas famílias da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, a Maria Antônia Tura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Maicon pede pelos vocacionados de nossa arquidiocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Neida Spanevelo pede pela saúde da sua família, pela saúde e proteção. A Luana Belitz, pela minha família e por todos os que estão passando por dificuldades, e pela família do Padre Everton. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Terezinha Ludwig, ela pede pela comunidade, pela minha família, pela nossa comunidade Santa Terezinha, cidade de Jari. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Érico Piscin pede pela alma de Lídia Piscin. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ivone Cremonese pede por todos os doentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Rosélia Weister pede pelas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. E agora nós vamos, são 21h18, nós vamos para o nosso intervalo com a música Estou Pensando em Deus, do Padre Zezinho. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Nova Medianeira FM 102.7, a gigante do rádio. A Dermapele, farmácia de manipulação, trabalha mais de 24 anos com produtos de alta tecnologia. Prezamos por resultados que garantem saúde, beleza, bem-estar e produtividade para você. Visite uma de nossas lojas, na Acampamento número 192 e no Calçadão, número 1220. Fone 3025-3725 ou WhatsApp 996838468. Conecte-se. facebook.com/FM Medianeira.
Voltamos então com Encontros de Fé, 21h22. Vou lançar mais um testemunho agora do Giovanni Patias. Maicon, querida Serlei, boa noite. Reverendo Padre Everton, sua bênção. Tudo certo com todos vocês? Muito bem, eu sou Giovanni, membro de aliança da Olhar Misericordioso, e eu vou dar um pequeno testemunho a respeito de como o Senhor me chamou a ingressar na comunidade, cujo nosso carisma é cuidado e defesa das famílias e dos sacerdotes, né? Então, eu estava com um problema de saúde muito sério lá no final de 2018 e, enfim, depois do diagnóstico da doença, eu acabei piorando, assim, eu estava ficando muito depressivo. E a minha terapeuta na época havia me dito que nós haveríamos a necessidade de iniciar a medicação antidepressiva. E naquele dia, um tempo antes eu havia conversado com uma irmã do grupo de oração da paróquia de Fátima, São Frei Pio, e ela me convidou para ir para o grupo e depois a gente conversar. Foi a primeira vez que eu fui ao grupo. Então, quando lá cheguei, eu me sentei lá no último banco. E havia uma senhora, que eu nunca vi na vida, a dona Fátima, que à época era moderadora geral da Olhar Misericordioso, lá tinha vindo do Rio de Janeiro. Ela, então, enfim, terminou o momento lá de oração, e eu nunca vou me esquecer das palavras dela, que ela estava dando um testemunho. Ela disse que nós cristãos não podemos temer a cruz. De forma alguma, quem teme a cruz é o demônio. Nós não. Nós abraçamos a cruz, abraçamos o Cristo e seguimos. Bom, muito bem. Eles foram lá, o grupo se despediu dela, que estava retornando a Niterói. Então eles retornaram, a gente foi lá na capelinha de São Frei Pio agradecer. E eu fiquei um pouco atrás, porque não conhecia ninguém. E enfim, eu estava até buscando resposta, e eu dizia pro Senhor que eu não o escutava, né? E eu não... Era silêncio. Nas minhas orações, a resposta era um silêncio. E à época, ela estava agradecendo, de fato, a presença de estar lá, de ter revisto todos os membros consagrados e todos os amigos da comunidade. E de repente ela me olha, eu estava lá no fundo, ela me olha e diz assim: ei, moço, você aí no fundo. Eu olhei para ela e disse: oi, é comigo que a senhora está falando? Ela: sim, é com você que eu estou falando, e você não está ouvindo o Senhor, e Ele está te dizendo para aceitar e seguir, né? E que você tem muita missão a fazer. Mais ou menos isso, não me lembro muito bem as palavras. E eu fiquei muito em choque, porque, de fato, eu sou uma pessoa que tem uma certa, né, sou quase São Tomé. A diferença de São Tomé, ou a semelhança com ele, né, é que ele duvidou, né, falou. Eu também, às vezes, tenho esse ímpeto. E não tinha como duvidar. A senhora não me conhecia. Ela não sabia o que eu estava passando. E de lá, em seguida eu fui falar com ela, e ela me disse que ela olhou para mim e ela sentiu a necessidade de falar dessas palavras. E eu acabei, naquele momento, decidindo ingressar na comunidade. Passei por todos os processos. Hoje eu sou membro consagrado há 2 anos, né? Na luta e defesa dos nossos amados sacerdotes e da nossa amada igreja. Bem, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de dar esse testemunho. Claro que eu teria muitos outros, né? O Senhor tem sido muito benevolente comigo, apesar de mim, né? E eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar. E, sobretudo, a oportunidade de sempre estar ouvindo vocês todos, tá bom? Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Amém, obrigada, Giovanni, que Deus abençoe, que bonito testemunho, né, Padre? E agora já entrando, né, no seu testemunho, Padre, porque o senhor falou do seu testemunho vocacional, daí não faz 1 ano que o senhor é sacerdote ainda,
E o senhor já teve uma experiência muito forte, né, padre? Conta para nós qual foi a sua experiência com Deus nesse momento quando o senhor ficou internado com Covid. Fale um pouquinho da fé, da esperança, né? Que muitos irmãos tiveram, estavam comentando agora, todas as pessoas dizendo, rezei muito pelo Senhor. Quantas pessoas rezaram, né, padre? Eu senti assim que isso é aquele paralítico que não tinha como entrar, e os amigos, naquele momento o senhor não tinha, o senhor já tinha fé, mas naquele momento o senhor estava precisando, né, de oração, e o senhor estava entubado, o senhor estava inconsciente, e os irmãos levaram o senhor até Jesus. Conta para nós, padre. Exatamente. Então, muitos, né, como agora eu comentava há pouco com o Carlos aqui, ele falou, o senhor passou pelo Covid? Eu digo sim. Ele, então era o senhor que o pessoal rezava, né? Eu digo, exatamente, eu sou o padre Everton, né? Aquele que muitos que não conheciam ou nunca tinham ouvido falar, de alguma maneira ou outra ficaram sabendo e também entraram em sintonia com a situação que eu estava vivendo. Então, agora mês passado, né, no início, na metade do mês de maio, eu estava aqui em Santa Maria, e então estava na casa dos meus familiares e apresentei alguns sintomas, né, algum tosse, febre, e então fui no hospital de Caridade, para fazer os exames, né, que suspeitava então que fosse os sintomas do Covid, né? Então fui no hospital, fiz, né, o teste aquele do cotonete e deu positivo. Eu estava positivo para o Covid. Fiz então também uma tomografia e lá na tomografia acusou 5% dos meus pulmões, né, o início de uma infecção. Mas a médica que me atendeu falou assim, não, o senhor está no início do Covid, agora vai ter os sintomas, mas ainda é muito cedo, o senhor então volta para sua casa, fica em isolamento e vai tomando uma medicação que ela me prescreveu e vai ficando então lá na sua casa, repousa, mas não é nada de alarmante, é o início, é o princípio, né? Fique em repouso, se cuide e as coisas vão melhorar. Ok, então isso era uma sexta-feira. Eu voltei para casa e eu fiquei então fiquei o sábado e o domingo. No domingo para a segunda-feira à noite eu passei bastante mal, muita tosse e bastante febre e comecei a sentir dor no peito para respirar, sentia uma dificuldade no peito para respirar. E eu pensei assim, eu não tô bem, a coisa não tá boa, eu vou voltar lá no hospital. Então na segunda-feira de manhã retornei ao hospital. Então fiz uns exames novamente, exame de sangue, uma avaliação e fiz uma tomografia novamente. Quando saiu o resultado da tomografia e a médica então me chamou, eu já estava com 20% dos meus pulmões comprometidos. Então eles diagnosticaram que eu estava com uma embolia pulmonar e então eles falaram, não, agora o senhor tem que internar para que nós façamos um tratamento com antibióticos. Então o senhor vai internar, né? Então já fiquei esperando o leito e o senhor vai internar para receber antibióticos. Isso era segunda-feira, já pela parte da tarde. Então, internei e fiquei lá no Hospital de Caridade. Comecei a receber os antibióticos, recebi a medicação e também fazia uma máscara de oxigênio com a finalidade de dilatar os brônquios, o pulmão ali, para poder voltar a respirar normalmente. Só que nisso, a situação não melhorou, eu fui piorando. Né? No primeiro dia eu me alimentava tranquilamente, comia bem, mas depois eu fui perdendo o apetite, não dormia, não descansava e comecei a sentir muita dificuldade de respirar e a situação foi piorando. Então quando foi a quarta-feira à tarde, eu falei com uma enfermeira assim, eu não me sinto bem, tô com bastante dificuldade de respirar e tava bastante cansado e disse assim, quando o médico vier eu gostaria de falar com o médico. Ela disse, não, prontamente. Quando o médico chegou, ele perguntou o que houve, padre. Sabiam que eu era padre, né? Sempre me apresentei como padre. Eles perguntaram, o que houve, padre? O que está acontecendo? Eu digo, olha, doutor, eu não estou me sentindo bem. Tô bem debilitado, tô com bastante dificuldade de respirar e não sei. Ele disse assim, então vamos fazer uma tomografia. Vamos fazer uma tomografia para ver como está o desenvolvimento dos seus pulmões. Então, fui fazer a tomografia, o médico saiu do quarto. E ele era um médico novo, assim, bastante animado, bastante feliz, né? Quando eu voltei da tomografia, com a enfermeira, já estava o médico e duas enfermeiras no quarto
e o médico já não estava com um semblante tão feliz, ele estava bastante sério. Então eu olhei assim, eu acho que não foi boa o resultado, né? Porque o médico geralmente nunca espera a gente no quarto, a gente sempre que chama o médico, né? Eu pensei, então a situação não tá tão boa. Mas ele, muito tranquilo, muito calmo, ele falou assim: padre, olha, a sua tomografia não deu muito positiva, não deu boa, né? O senhor está com 70 a 80% dos seus pulmões comprometidos. Então tá numa infecção bastante agressiva e ele disse assim, a situação é complicada e agora o que nós temos que fazer para tentar, né, solucionar esse problema, né, da doença, do Covid que está bastante avançado, é a intubação. Agora o procedimento próximo é a intubação. Daí ele falou assim: o senhor nos autoriza, né? O senhor autoriza nós procedermos com a intubação? E daí eu disse assim: bem, se esse então é o procedimento, né, que nós temos que fazer para tentar a cura, né? Vamos proceder com a intubação. Não tem o que fazer naquele momento, né? Você não tem o que fazer. Ele disse, então, ele disse assim: então, padre, o senhor tem a consciência, ele falou, né? O médico muito sincero, né? O senhor tem a consciência que agora o senhor vai para outro estágio que é bastante complicado, bastante delicado. Ele falou assim: a intubação é um processo bastante delicado que às vezes pode ser que a pessoa não resista. É um momento que o senhor, né, fica sedado, fica inconsciente, e lá nós fizemos de tudo possível. Mas muitas vezes, né, depende muito da reação, né, da pessoa, da medicação e também de como o organismo da pessoa vai reagir a esse processo da intubação. Então o senhor seja consciente. Claro que ele não falou em nenhum momento, claro, né, que eu poderia partir, né, poderia morrer, ir para a eternidade, mas na fala dele, nas entrelinhas, né, a gente que não é bobo, né, a gente capta que ele queria dizer que era uma possibilidade. Então, a partir daquele momento ali, ele já me encaminhou, me explicou todo o processo, e eu já liguei pro pessoal lá da paróquia, né? Porque nesse tempo, a minha irmã e o meu cunhado também positivaram, estavam em casa em isolamento, e a minha mãe, né, como já tem uma certa idade, né, assim, o Covid também estava positiva também, ela também foi hospitalizada. Então ela também estava hospitalizada e meus familiares, então, mais diretos, né, estavam em isolamento em casa. Então foi o pessoal lá da paróquia, né, os coordenadores da paróquia, que assumiram, né, esse cuidado direto comigo. Então eu entrei em contato com eles, avisei, eu vou ser entubado, né, vão rezando, tinha que passar no hospital, pegar minhas roupas, minhas coisas que estavam lá. E como fé, né, nesse momento, assim, quando ele falou, né, que eu ia ser entubado, que eu ia ficar inconsciente, claro que no momento, assim, eu não senti medo. Não senti medo, né? O pessoal me perguntava se o senhor sentiu medo. E eu não senti medo, mas é como se a sua vida passasse rapidinho na sua cabeça, assim, você faz um exame de consciência, né? Eu tive tempo, né, disso, de pensar daquilo tudo que eu tinha feito. Então eu tinha recebido já a unção dos enfermos na terça-feira e pensei assim, não, estou com a minha confissão em dia, recebi a unção dos enfermos, celebrei as missas que tinha que celebrar, então eu digo assim, bem, eu tô mais ou menos ok, né? Tô mais ou menos ok. Ao menos, se eu partir dessa para uma outra, ao menos um purgatóriozinho a gente lucra, né? A gente consegue, ao menos um purgatório a gente consegue merecer, né? E fui muito tranquilo. E eu não podia ficar com nada, né? Com nada lá, era só eu mesmo pessoalmente e entrar pro tratamento. Nesse momento, então, eu pedi pro médico, assim, enquanto as enfermeiras guardavam minhas coisas, eu pedi pro médico assim, eu posso ficar com o meu terço? E daí o médico parou assim, me olhou, pensou e disse, olha, padre, o procedimento, né, o protocolo do hospital é que o paciente não fique com nada, porque a gente não pode estar cuidando dos pertences do internado, né, do paciente, e nós vamos mover o senhor para vários lugares, a gente pode perder, pode extraviar, então a gente não se responsabiliza. Mas como o senhor é padre, ele falou assim, a gente permite que o senhor fique então com o terço, mas a gente não se responsabiliza se perder, se extraviar. O senhor quer ficar, pode ficar. Então, de tudo aquilo ali, eu fiquei com o meu terço, né? Que eu rezei a dezena aqui, o meu terço. Que depois também foi tirada uma fotografia, né? Que circulou pelas redes sociais ali, que eu tava rezando o terço. Então, o meu terço também é conhecido, também é famoso. O terço que o padre Everton começou a rezar depois na UTI. Então, ele me explicou o processo e eu fui então entubado, né? E nesse processo eu fiquei inconsciente, não sei o que aconteceu, não tenho nenhuma lembrança, né? O pessoal pergunta também, o senhor se lembra de alguma coisa? Não lembro de nada. Durante 16 dias eu não sei o que aconteceu,
Não sei o que aconteceu comigo, não tenho consciência de nada. 16 dias eu estive viajando em algum lugar, estive apagado, não sei o que aconteceu, né? Estava totalmente em off, né? Como se diz assim. Claro que depois os médicos que entravam em contato com o pessoal lá da paróquia, né? Os paroquianos que recebiam notícias e também outras pessoas, né? Que acompanhavam, os enfermeiros conhecidos que também me davam assistência, falavam que nesse tempo que eu estava entubado, que também era uma surpresa para eles, é que eu me movimentava muito, eu me mexia muito, então diz que eu sempre batia muito as mãos. E o médico dizia assim que, depois ele me contou, que eu apontava para cima, apontava para baixo e gesticulava com a mão, né? Eu não sou gringo, mas tenho mania assim, né? Talvez de tanta convivência, de falar, mexer com as mãos, né? Também, né? Me expressar com as mãos. E diz que eu mesmo deitado, né? Em prona, entubado, com sedação muito forte, eu mexia com as mãos e me movimentava. E era uma surpresa para eles, né? Porque a pessoa que está de fato sedada, entubada, não tem movimentos. Então eles duvidavam às vezes que eu estava de fato 100% sedado. Então eles às vezes diz que aplicavam doses a mais da sedação para ter certeza de que eu realmente estava entubado. E daí o médico me disse assim: eu não sei, padre, se o senhor pregava, se o senhor queria falar alguma coisa para alguém, mas eu sei que o senhor gesticulava com as mãos e fazia movimentos, né? Que parecia que o senhor apontava para cima, apontava para baixo. Então é uma das experiências assim que o pessoal me conta, que eu era bastante inquieto, assim, me movimentava muito mesmo entubado. Então, quando completou 16 dias da intubação, eles, né, me despertaram, me acordaram e viram, então, que a infecção ainda não havia retrocedido, eu ainda estava com bastante dificuldade de respirar. Então eles chegaram à conclusão que depois dessa primeira intubação eu deveria passar por uma segunda intubação. E o médico, então, eu me lembro assim, eu estava um pouco ainda sedado, não estava muito consciente, mas eu me lembro do médico falando comigo, né? Ele falou assim: senhor Everton, nós retiramos o seu tubo, mas o senhor ainda não está plenamente restabelecido, o senhor vai ter que passar por uma segunda intubação. E que, no dizer dos médicos, né, quem vai para uma segunda intubação é uma situação bastante grave, muito mais grave que a primeira, que os casos de voltar da segunda intubação são praticamente nulos. Quem vai para uma segunda intubação não retorna. Então foi uma grande preocupação, até mesmo para as pessoas todas que acompanhavam esse momento, né? A Cileia é testemunha disso. Quando a notícia, né, foi divulgada que eu ia para uma segunda intubação, realmente foi bastante difícil. Foi que o pessoal acreditava então que talvez era de fato que não teria mais volta, não teria mais retorno. E para a minha surpresa e para a surpresa de todos, né, foi que eu fiquei 2 dias, então eles retiraram então o tubo e eu estava então já restabelecido. Depois disso, então, eu fui para a UTI e lá na UTI eu fiquei então com tratamento, né, ainda para restabelecer os meus pulmões, e fiquei 3 dias lá na UTI. E na UTI eu já tinha uma dificuldade na fala, né? Pelo tempo todo que eu fiquei sem falar, os 24 dias sem falar, mas eu movimentava as pernas, movimentava os braços, o que para eles era uma grande novidade. Rezava o terço, né? Pedia para rezar o terço, até mesmo daí as enfermeiras vinham e colocavam o terço, né, na minha mão e eu rezava, né? Como conseguia, né? Às vezes pulava alguma coisa, não rezava inteiro, mas fazia algumas orações. E estava consciente, esse tempo todo da UTI, estava consciente, né? Mas muito tranquilo. Isso eu acredito que foi uma bênção, né? uma graça que Deus me concedeu, que eu estava muito tranquilo, né? Às vezes eu via outras pessoas, né? Que voltavam da sedação e muito bravas, assim, e queriam arrancar os aparelhos e tentavam se bater e gritavam, né? Como um desespero. Mas em nenhum momento eu tive isso. Eu estava lá deitado, né? Claro, eu tinha um desconforto de todos os aparelhos, da medicação, né? Vários, às vezes, né? Sintomas da medicação que eu sentia, mas eu nunca estava, assim, desesperado. Eu tinha uma tranquilidade. Não, no tempo de Deus as coisas vão se resolver, conforme a vontade de Deus, eu vou sair daqui e as coisas vão para frente, né? Então eu fiquei 3 dias na UTI. E o médico, então, falou assim, fez os exames, né? Fez o raio-x do pulmão e ele disse assim: olha, padre, o senhor estava aqui para curar o seu pulmão e agora no seu pulmão não tem nada.
o seu pulmão está totalmente limpo, não tem uma manchinha, não tem nenhuma ramificação. Ele falou, nada, o seu pulmão tá limpo. Ele falou assim, seu pulmão tá limpo e então não tem o que o senhor ficar fazendo aqui na UTI. O senhor vai pro quarto, né? Vamos lhe dar a alta da UTI, o senhor vai pro quarto e lá no quarto vai começar uma nova fase. Ele falou assim, vai começar uma nova etapa. O senhor já vai se acostumando, ele falou assim, o senhor já vai se acostumando, né? Que agora no quarto o senhor vai ficar de 20 a 30 dias, ele me falou. O senhor vai ficar de 20 a 30 dias no quarto para o senhor aprender a refazer tudo aquilo que é o básico de uma pessoa. A caminhar, a voltar a se mexer, a falar normalmente, a se alimentar, a usar o banheiro, até mesmo recuperar os seus movimentos, né? Que eu me movimentava, mas com alguma dificuldade motora, assim, né? E daí, quando ele me falou isso, assim, eu pensei, de 20 a 30 dias no hospital, no quarto do hospital. Daí eu pensei assim, não é possível. Não, assim, eu senti uma indignação. Não, 20 a 30 dias é demais. Não pode. Pensei, não, 20 dias não, 30 dias não pode. E a partir daquele momento ali, daí eu já fui pro quarto. Então, daí os meus familiares, também alguns voluntários, né, amigos da igreja, né, o Padre Clécio, o pessoal da comunidade de Olhar Misericordioso e tantas outras pessoas também, daí iam lá me visitar, iam lá também se revezando para ficar comigo, né, dormir, né, posar a noite comigo e também me acompanhar. E já no dia que eu fui pro quarto, eu já comecei a me movimentar. Eu disse assim, não vou ficar tão parado, daí eu disse assim, quero me movimentar. Então no mesmo dia que eu fui pro quarto, eu já desci da cama, já dei os primeiros passos, daí à noite eu já fui ao banheiro, já pedi para ir ao banheiro, já fui, mas fui acompanhado, porque eu ainda tinha soro, tinha medicação, tinha os acessos ainda todos, né, no corpo, então eu fui no banheiro, né, com ajuda, com auxílio. Daí no segundo dia eu já comecei a falar muito melhor do que eu falava, a pronunciar frases inteiras, né? E também a dar volume na voz, né? Porque antes eu falava muito baixo. Então no terceiro dia eu já estava sentado, já tomava banho de chuveiro, já não tinha mais os acessos, já não tinha mais as sondas e já estava então sentado, caminhando e também já comecei a comer com a minha própria mão, já comecei a me alimentar normalmente e a comer com as minhas próprias mãos, né? E o médico até quando ele ia me ver, ele dizia, eu não tô conhecendo mais meu paciente. Ele dizia assim, a sua recuperação tá sendo galopante. Ele falou assim, porque a gente nunca viu uma recuperação tão rápida de uma pessoa que teve esse tempo todo, né? Teve um estado de Covid tão avançado, conseguir em pouco tempo se restabelecer, né? Muito rápido. Então a sua recuperação sendo galopante, ele falou assim. Então eu fiquei 4 dias lá na UTI, no quarto, né? E então o médico fez uma avaliação comigo e disse, olha, padre, não tem mais o que o senhor está fazendo aqui no hospital, porque tudo que o senhor tinha que fazer em 30 dias, o senhor fez em 4. Nossa. Tudo que o senhor tinha que fazer em 30, o senhor fez em 4. Então eu disse assim, vamos ver como é que o senhor vai passar essa noite, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento dessa noite, e amanhã, se o senhor estiver bem, vamos então lhe dar a alta então para o senhor ir para casa, né? E depois vamos ver como é que é a situação. Então, nesse dia, então, eu passei bem a noite, então no outro dia o médico me deu a alta, né? E agora então eu falo, o que fez, né? O que eu vejo nessa minha experiência pessoalmente, né? Eu sei que logo depois que eu internei, que fui entubado, todas as pessoas da nossa diocese, todas as paróquias, todos os movimentos, todas as pastorais, todas as pessoas que me conheciam e também que não me conheciam, não só aqui na diocese, mas de vários outros lugares, acredito que de quase todo o Brasil, né? Eu sei que o pessoal de Roraima também entrou em contato e procurou o pessoal do Rio de Janeiro, meus colegas que eu estudei lá, né? E o pessoal principalmente aqui da diocese, todas as paróquias e famílias e conhecidos e amigos religiosos, religiosas se uniram, né? Em oração. Então, esse foi um grande motivo, né, que fez com que todos nós nos uníssemos em oração pela minha recuperação. Embora sejamos diferentes, sejamos as nossas opções diferentes, esse foi, né, uma intenção
um motivo que fez todas as pessoas se unirem em oração pela minha recuperação, né? Eu costumo dizer, né, que as orações tocaram o coração de Deus, né? Tocaram o sagrado coração de Jesus, e que Jesus então olhou com misericórdia para mim, né? E me deu essa segunda chance, né? Porque o médico depois falava comigo e disse assim: olha, padre, ele falou assim: padre, olha, foi muito complicado o que o senhor passou. Ele falou assim: foi muito complicado. O senhor, assim, a gente não tem palavras para explicar o que o senhor passou, porque foram momentos muito tensos, muito difíceis, em que nós achávamos que o senhor ia. Ele falou que o senhor ia, né? Ele assim, mas o senhor foi, bateu lá na porta, não lhe abriram, ou se lhe abriram, mandaram o senhor de volta, porque o senhor chegou lá, bateu, mas mandaram o senhor de volta, né? Eu até brinquei depois com a nossa coordenadora, a Nelly, né? Deve estar acompanhando, um abraço para ela, a Nelly Marconato, né? Essa família, nossos queridos lá da paróquia. Eu brinquei com ela, né? Logo que eu falei com ela depois em casa, eu falei assim: Nelly, vocês rezaram tanto, pediram tanto para Deus, e eu já tava lá, já tinha encontrado a minha morada, já tava lá, já tava providenciando a minha mudança. E vocês rezaram tantos pros santos, para São Pedro, para Nossa Senhora, que eles não aguentaram. Disseram: ó, Padre Everton, não adianta, nós não aguentamos mais tanta oração, tanta reza, tanto terço, tanta novena, né? Que vale e volta de novo lá para terra. O senhor tem mais um tempo, tem mais uma missão para cumprir, que estão nos incomodando tanto que a gente não aguenta mais. O senhor pega e volta de novo, não é agora. Eu digo assim: eu já tinha achado, né, minha casinha, meu casebre lá na minha coabezinha, mas não foi dessa vez que eu fiquei, né? E eu sou testemunha disso, padre. Assim, faço parte de vários grupos no WhatsApp de oração, e assim, muitos lugares. Mandei o seu nome para Canção Nova também. O mundo inteiro rezou, porque quando assistindo a Canção Nova, reza por todo o mundo inteiro, assiste, escuta, né, por vários lugares do mundo. Então, assim, foi exatamente um mover do céu a oração. E eu quero dizer o seguinte, neste momento, falando sobre fé, estamos já no adiantado da hora, mas eu vou dar esse testemunho. O senhor estava num dia lá entubado, na segunda intubação, né? E o padre Luciano foi fazer a unção dos enfermos pro senhor, né? E ele, depois disso, ele foi lá para casa para jantar, e ele disse, não, ele iria para lá, mas como o senhor, ele não foi naquela noite, ele iria. Daí ele mandou um áudio para mim, disse assim: Sirlei, fui lá e ele está muito mal. Vamos intensificar as nossas orações. E depois daquele momento, depois dessa unção dos enfermos, o senhor começou a melhorar também. Depois que o padre Luciano foi lá, claro que não foi só isso, não é só a unção, mas a unção dos enfermos é um sacramento, né, padre? Foram todas as orações de todo esse tempo, de todas as pessoas, e a unção dos enfermos é um sacramento importantíssimo, né, padre, para nossa fé. Não é só porque a pessoa, vamos dar a unção dos enfermos porque a pessoa está morrendo ou vai morrer. Não é isso. Com certeza, exatamente. Como nós ouvimos no evangelho de hoje, né? Os discípulos curaram muitos doentes ungindo-os com óleo, né? Então é exatamente o sacramento da unção dos enfermos, né? O sacramento que opera em nossa alma, né? O sinal, né, visível, sensível, né, do óleo que o doente é ungido, mas que opera uma graça, né, opera vamos dizer assim, um milagre, né, opera uma ação na alma da pessoa, né, no interior da pessoa. Então esses são os sacramentos, né, são a ação de Deus através de sinais sensíveis. Deus de fato opera. E com certeza, né, a unção dos enfermos a partir daquele momento e da oração, né, tudo veio junto, né, colaborar, veio, né, de fato tocar o coração de Deus, mover os céus para que eu recuperasse. Parece que foi aquilo que veio para pegar fogo naquilo que precisava para o senhor, exatamente, né? Exatamente. É assim que a gente diz, porque nenhuma oração é desperdiçada, e muitas orações as pessoas iam lá na frente rezar pelo senhor, lá no estacionamento, o pessoal da comunidade se mobilizou e ia lá rezar o terço. Quem não podia ir rezava em casa, rezava porque muitos trabalhavam. Mas o que importa dizer, né, padre, que Deus age. E claro que nós muitas pessoas que estão nos ouvindo vai dizer, pois é, mas eu rezei pela minha família. Tem muitas pessoas que não, isso também está nas mãos de Deus, né, padre? Nós pedimos, a nossa parte é pedir a cura, mas é Deus quem vai realizar. Claro. Com certeza, em tudo, né? Em tudo nós temos que ver a vontade de Deus.
né? E até quando eu escrevi no Facebook, postando, né, que eu havia saído do hospital, eu falei, né, Deus é bom e Deus é Pai, e perfeito é tudo o que Ele faz, né? A gente pode se perguntar por que, né? Eu, um padre jovem no início do ministério, com toda uma potência para aplicar na paróquia, para realizar na diocese, para fazer, por que Deus permitiu que eu ficasse doente agora, né? Fazendo fisioterapia, tomando medicação para voltar, né? Plenamente o 100%, mas por que Deus permitiu, mas também por que Deus muitas vezes permite que outras pessoas não se restabeleçam e que partam, né? Muitos que vão e que pegam Covid ou outra doença, né? Pegam outra doença, né? O câncer, hoje em dia, né? Também que mata, né? E vão para o hospital e padecem, as pessoas rezam, mas que não recebem a cura, né? Partem, morrem, né? Vão para a eternidade, se confiam à misericórdia de Deus e vão, exatamente porque Deus, na sua divina providência, na sua misericórdia, faz aquilo que é o bem para as pessoas, faz aquilo que é o momento, né? Às vezes na doença, no sofrimento, mas às vezes até mesmo o sofrimento é o canal que Deus usa para que a pessoa se salve. Às vezes é no sofrimento que Deus use daquele sofrimento, daquela dor, daquele momento de provação, para que a pessoa repense a sua vida, repense as suas atitudes e a partir daquele último momento, aqueles últimos instantes, ela alcance de Deus a misericórdia, o perdão dos seus pecados e receba a salvação na eternidade. Então, humanamente, nós não conseguimos explicar os porquês de Deus. Nós temos que confiar, e aí entra, né, nosso tema, a fé, que é, né, a nossa adesão do nosso intelecto e da nossa vontade, né, aquilo que é a vontade de Deus, né, aquilo que é a nossa inteligência, aquilo que é a nossa vontade, a providência de Deus, né, a fé é essa adesão, é esse aceitar aquilo que Deus tem para nós. Que é fácil? Não é fácil. Não é fácil aceitar a vontade de Deus. Vai causar às vezes indignação, vai causar às vezes protesto, vai causar às vezes até mesmo afastamento de Deus, né? Quantas pessoas se afastam de Deus porque foram provadas, porque perderam um ente, porque perderam, né? Às vezes a sua vontade não foi realizada, mas se realizou a vontade de Deus. Aí cabe a nossa visão sobrenatural, né? Que vai além daquilo que é humano, daquilo que é puramente a nossa vontade, mas ver nisso os desígnios de Deus, ver aquilo que Deus quis, ver aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus deseja para que nós nos santifiquemos e para aquilo que Deus providencia e quer para cada um de nós. Amém, que bonito, Padre, muito obrigada por essa partilha, que lindo. E aí nós voltamos para aquele testemunho da Manuela, né? Ser santo. E eu quero, por falar em testemunho, colocar mais um testemunho aqui. Vou lançar para nós da Bianca. Boa noite, Cilei, Padre Everton, aqui é a Bianca, irmão do Maicon. Eu queria deixar meu testemunho dizendo que todas as noites eu rezo meu anjinho, Ave Maria, Pai Nosso. E desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu irmãozinho, a vovó, o Maicon, me ensinaram a rezar. E quando terminar todas essas pandemias, eu quero começar minha catequese. Então é isso, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Bianca, querida. Agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos para encerrar o programa com a música. Ficamos agora com a música Mãe das Vocações. Intercede por nós a Deus, Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que sejamos perseverantes, intercede por nós. Que sejamos confiantes, intercede por nós. Que em todos os dias intercede por nós.
Jornal O Santuário. Acompanhe as notícias das paróquias e comunidades. Fique por dentro dos eventos da Arquidiocese. Assine O Santuário. Artigos e reflexões, agendas de encontros e as programações das igrejas e movimentos pastorais. Leitura dinâmica com informações para toda a família. Saiba mais no 3025-8752 ou na secretaria da sua paróquia. Jornal O Santuário, um instrumento de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria. Chegou o inverno, a estação mais fria do ano, trazendo com ela o momento certo para curtir o lar e degustar daquele café quente e tão acolhedor. O inverno é a estação dos narizes gelados e dos abraços demorados. Que nessa estação você possa degustar mais do que chás e chocolates quentes, mas também a vida, que continua bela até nas temperaturas mais baixas. Que a estação inverno seja muito bem recepcionada por nós e traga momentos perfeitos. Uma mensagem da 102.7 Medianeira FM. A Dermapele, farmácia de manipulação, trabalha mais de 24 anos com produtos de alta tecnologia. Prezamos por resultados que garantem saúde, beleza, bem-estar e produtividade para você. Visite uma de nossas lojas, na Acampamento número 192 e no Calçadão, número 1220. Fone 3025-3725 ou WhatsApp 996838468. 102.7 FM. A Rádio Católica da Arquidiocese de Santa Maria, a serviço da evangelização em toda a região. horas. Estamos encerrando o nosso programa, vamos fazer o sorteio. Então, como poucas pessoas mandaram seu testemunho, nós vamos fazer o seguinte: a Bianca, nós vamos dar a mochila, que é para menina, né? Não vamos sortear. E o livro, vamos fazer assim: o Padre Everton vai sortear entre o Giovanni e a Manuela os 2 livros e o imã. Então, o livro do Márcio Mendes, 30 minutos para mudar o seu dia, com o imã. Vamos sortear agora, Padre. Vamos fazer o sorteio. Quem ganhou foi Giovanni Patias, tá, Giovanni? Nós vamos deixar aqui na rádio. Pode pegar durante a semana. E o devocionário de São Miguel, então, foi para Manuela Pereira. Certinho? Tudo certo. Queremos agradecer a todos os que entraram na nossa live, os que falaram aqui conosco no WhatsApp. Queremos agradecer. Muito obrigada, Padre Everton, pela sua companhia aqui, pelo seu testemunho. Que Deus seja louvado sempre na sua vida. Amém. Muito obrigada, Carlos, pela tua presença aqui. Obrigada pelo teu sim, por estar conosco. Obrigada, Michael, por ter ligado para cá, nos ajudado, mesmo que em casa de férias. Que Deus te abençoe nas tuas férias, tu descanse bastante para voltar logo. Amém. Vamos rezar, Padre. O senhor pode se despedir também da sua boa noite? Então eu agradeço essa oportunidade, o convite, né, que o Michael me fez, também a Cirlei, também, né, hoje combinando o que nós iríamos tratar, o que nós iríamos falar, e também agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam. E também externo meu agradecimento a todos aqueles que rezaram e que se uniram com esse meu momento, né? Que eu digo, esse momento de tempestade, né? Que passou pela minha vida, mas que agora a gente já está aproveitando, né? A bonança, né? Depois da tempestade vem a calmaria, vem a bonança. Então estamos vendo esse momento. Agradeço a todas as pessoas que eu nem sei o nome, nem conheço muitas vezes, mas que se uniram em oração comigo. Então eu agradeço de coração, agradeço a oportunidade de estar aqui e também mando um abraço a todos aqueles que pediram, né, que eu mandasse um abraço, e mando um abraço fraterno, especial lá para os meus paroquianos, né, que aguardam, né, o meu retorno lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, do município de Quevedos e Jari. Então, o meu abraço a eles que rezaram, né, conforme a Zaida, né, rezaram de joelhos nas escadarias da igreja. Então, meu muito obrigado, meu abraço, que aguardem que logo o Padre retorna para melhor poder vos atender. Amém. Então, vamos nos despedir. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Nós vamos continuar rezando por todos os que nos pediram aqui.
certo? A Zaida, né, que eu comentava com o padre lá de Quevedo, disse que eles rezavam na escada da igreja de joelhos. Bendito seja Deus pela fé de vocês, minha irmã. Bendito seja Deus. Vamos continuar rezando para que essa pandemia termine, e também nós continuaremos rezando por todas as intenções e por vocês que estavam nos escutando pela rádio, mesmo sem sabermos quem vocês são, também quem estava aqui pela live. Uma boa noite a todos. O senhor vai nos dar a bênção, Paulo? Isso, pode ser. Então vamos receber a bênção de Deus, nosso Senhor, para encerrarmos então esse nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre as vossas casas e sobre as vossas famílias, a todos nós que estamos aqui rezando, a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela internet, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Amém. Então, boa noite a todos, queridos irmãos, fiquem com Deus. E vamos ficar com a música Nada Vai Nos Separar, do Frei Gilson.